E o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, foi condenado nesta segunda-feira, dia 11 de maio, a pagar R$20 mil de indenização por danos morais ao Diretório Nacional do PT. A decisão da 5ª Vara Cível de Brasília foi tomada depois da ação movida pelo partido do presidente Lula por conta de declarações feitas por Waldemar durante o Rockers Festival em 2025, em setembro do ano passado. Na ocasião, o Waldemar afirmou que os atos golpistas teriam sido organizados pelo PT. Aspas. Quem começou o quebra-quebra foi o povo do PT e tem filmagem deles saindo de lá tranquilamente. Fecho aspas. As declarações de Waldemar foram feitas em 13 de setembro de 2025, durante o painel no Rockers Festival, evento de luxo do setor equino realizado em o setor equino. Ai, meu Deus do céu, a piroca dava pra sentir até agora. No interior de São Paulo. O Waldemar participou de um debate com com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, mediado pelo deputado estadual Tomé Abduche, do Republicanos. Durante o encontro, Waldemar Costa Neto defendeu o projeto de anistia e afirmou que o objetivo da direita nas eleições de 2026 é fazer a maioria no Senado. É assim, né? Deus está vendo. No entanto, em determinado momento do evento, Waldemar afirmou que, aspas, houve um planejamento de golpe no Brasil, mas negou que tenha havido crime no movimento. Ainda segundo o cacique do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o grande problema está nos atos do 8 de janeiro de 2003, classificados por ele como bagunça. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe, disse Waldemar à época. 3 dias depois das falas do evento em Itu, Waldemar disse que errou ao afirmar que houve planejamento para um golpe de Estado, mas sem a execução do plano. Na sentença, o magistrado entendeu que as declarações ultrapassaram os limites da crítica política e configuraram imputação indevida de crime ao partido adversário. Não se trata aqui de mera emissão de opinião ou crítica política genérica, destacou a decisão. O juiz acrescentou ainda que as falas extrapolam a crítica política ideológica e ingressam na seara da imputação de conduta criminosa específica. Aí vocês vejam que a gente volta na primeira pauta do Silas, né? Agora é o Waldemar, que ele está respondendo uma indenização por danos morais. A pessoa jurídica tem sim direito a receber danos morais em determinados casos, mas não por ser caluniada, porque pessoa jurídica não comete crime a não ser crime ambiental. Muito embora em abril nós já tivemos 2 casos de habeas corpus para a empresa, nós temos que lembrar disso. E muito embora também, eu acho que seria melhor o Waldemar parar de falar. Vocês viram o que ele falou agora há pouco? Não. Ele falou para a CNN agora há pouco. Agora há pouco não, no começo da tarde. Ele disse que nós queremos Ciro Nogueira no palanque de Flávio. Eu não sei o que é melhor neste caso, Wellington. Você quer que eu opine sobre isso? Não, se não quiser, fala da Xuxa. Não, vamos lá, cara. Como você bem colocou, às vezes eu me pego nessas filigranas da sentença, mas que não são filigranas porque elas acabam sustentando... Se for até 45 filigranas, o STF está permitindo. Pode mandar ver. Essas filigranas da sentença acabam orientando todo o voto e toda a lógica, se é que a gente pode dizer assim, para a condenação do Waldemar a indenizar o PT por uma imputação de crime. Primeiro teria que haver um crime, e ele disse específico, eu não sei qual crime específico teria o Waldemar imputado ao PT, porque o PT, como partido pessoal jurídico, CNPJ, não pode cometer esse tipo de crime, que é a abolição do Estado Democrático de Direito ou qualquer coisa que o valha,
como bem colocado, empresa só comete crime ambiental. Então, não entendi a ratio decidendi desse magistrado. Mais uma vez, vai entrar para o livro Crítica ao Direito aplicado pelos retardados mentais. Com relação a essa questão do Valdemar, né, mais um aí do Centrão, falando do Ciro Nogueira, é muito triste. É triste e provoca você. Você que é de direita, bolsonarista, você é idiota, porque parece que eles estão perdendo a noção de que quem vota somos nós. Quem tem que ser ouvido somos nós. São as pessoas de direita que colocaram essas pessoas lá. Eu estou vendo deputados, parlamentares ignorando o clamor popular. Vocês esqueceram quem colocou vocês aí? Vocês esqueceram quem é que aperta o dedinho lá na urna? E vocês estão meio que cagando e andando para a opinião das pessoas em relação a quererem nomes de direita. E é preciso dizer, da onde veio o problema não vem a solução. Sinto muito, mas o Centrão não é parte da solução. O Centrão tem sido parte do problema há muito tempo. E o Senado, no caso, né, não sei, eu sei que não foi esse o caso, mas o Senado, que é o que está se discutindo aqui em São Paulo, é parte da solução desse problema. Nós não podemos negar isso. Não, o Senado já era em São Paulo. Já então, era, pode fechar o caixa. É caixão e vela preta para o Senado de São Paulo esse ano. E com o Ciro Nogueira no palanque do Flávio, eu começo a desconfiar que o Voldemort quer o Lula reeleito. Pavinato, é uma opinião muito respeitável, porque não é possível que esse tipo de movimento não esteja sendo calculado. Nós não estamos mais com tempo para erros. É uma eleição em que não se pode errar. Tem se discutido, inclusive, um nome mulher, etc. Eu nem acho que agrega um nome feminino. Não vejo um nome feminino que agregue ao Flávio, que traga ao Flávio. Mas Ciro Nogueira é uma pessoa que não vai agregar. Esteve agora implicado em uma busca e apreensão do Master. É triste, mas não é um nome que vai agregar. Agora, esses movimentos têm sido feitos à revelia do povo, à revelia da vontade popular, à revelia das pessoas que votam. E, lamentavelmente, algumas pessoas têm sido levadas nesse engodo, pessoas com mandato, por grupos, né? Porque, não, eu faço parte de um grupo, etc. Você não pensa mais? Você não tem mais autonomia de pensamento? Quando foi que ser conservador, ser de direita, virou isso? Virou, não, eu estou integrado num grupo, eu diluí a minha personalidade, eu diluí o meu eu, porque eu estou indo com um grupo agora. Não. Vocês não foram eleitos porque fizeram acenos ao Centrão. Vocês não foram eleitos porque fizeram acenos a pautas que não são nossas. Vocês foram eleitos porque fizeram acenos a pautas conservadoras. Armamento civil, liberdade de expressão, contra o aborto, por um sistema que funcione, por um Brasil que melhore, por um Brasil ético, íntegro, probo. Então, é lamentável ver esse retorno às trevas que parte da direita tem feito. Eu continuo aqui na briga, Pavinato, mas a gente precisa lutar para que as nossas pautas sejam ouvidas. E a resposta tem que vir nas urnas. E às vezes a gente tem que gritar, né, Eduardo? Porque não se falando todo dia não adianta, a gente começa a gritar. Brasil probo ou Brasil probe? Pavinato, bom, primeiro que a gente bem externou o Dr. Wellington sobre a pessoa jurídica não comete crime de vandalismo, né, ou não comete bagunça igual classificado. Mais uma vez é uma decisão, né, mínimo aqui, vamos dizer, contorcionista, né, um contorcionismo jurídico. Não existe essa possibilidade, mas assim foi feita a condenação do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Mas eu gostaria de focar aqui também no aspecto da indicação como Ciro Nogueira, que aí vai de encontro com essa condenação também. Se o presidente Jair Bolsonaro ele não pode se comunicar, inclusive esse para mim é um ponto-chave, por que o ministro Alexandre de Moraes proibiu expressamente na decisão a comunicação com o presidente, o presidente do partido, dono do partido, com a pessoa que tem o maior capital político do país? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que diante das provas do envolvimento do Vorcaro e toda a situação que está sendo revelada pela Polícia Federal em processo de acerto de colaboração premiada de Vorcaro, em que a Polícia Federal já fez o apontamento de que não é suficiente a colaboração, por que o Valdemar da Costa Neto está cogitando indicar tal pessoa que tem um carisma de um cactus para ser vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro, que seria o pré-candidato a presidente da República, líder das pesquisas?
Olha, você não precisa ser um expert em ciência política, né? Você, subitamente, você detectaria que arranharia a chapa, né? Aí você, inclusive, facilitaria o tal do Bolsomaster, né? Porque você vai colocar uma pessoa deste nível na chapa do líder das pesquisas. Com isso, né, vale lembrar, até eu faço aqui homenagem, cito o meu querido irmão Pitoli, e que ele lembrou, doutor Eduardo, a prisão do presidente Bolsonaro foi concedida dia 4 de abril. Quem foi o primeiro a fazer a visita do presidente Bolsonaro? Ciro Nogueira. Por que Valdemar não pode visitar, o Ciro Nogueira pode? Parece que, primeiro, sequestraram o presidente Bolsonaro e o colocam como refém. Segundo, precisa de um intermédio para comunicar, e é justamente o que acaba acontecendo essa situação das candidaturas do Senado de São Paulo. Então, Pavinato, a gente tem esses elementos, e ainda tem a renúncia, né, da defesa pelo Cacai. O Cacai, para renunciar à defesa, algo muito profundo, ele tenha detectado. Então, estes elementos, você sabe muito bem que, primeiro, tudo leva a crer, posso estar exagerando, mas tudo leva a crer que o Valdemar da Costa Neto está gostando dessa situação, parece um capital político por procuração, ao mesmo tempo que o presidente Jair Bolsonaro segue refém, segue sequestrado pelo regime. Eu não vejo outra equação para ele acabar cogitando um Ciro Nogueira para ser vice do candidato líder das pesquisas, né? O pré-candidato líder das pesquisas para presidente da República, Pavinato. Você tocou num ponto que é realmente preocupante, porque quando o PT ele fez aquele congresso e lançou o mote Bolsomaster, não se tinha absolutamente nada ligado pelo menos diretamente ao bolsonarismo e o escândalo do Daniel Vorcaro. Muito embora já se tivesse muito ampla e fartamente noticiado de que Jacques Wagner, Guido Mantega, o próprio ex-ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, estavam ali até o pescoço envolvidos, se não envolvidos, pelo menos teriam se enriquecido muito com as atividades do Master em Brasília e de Daniel Vorcaro, que inclusive encontrou Lula no Palácio do Planalto e teve muitos encontros fora da agenda com próceres do PT. Ora, a partir do momento em que nós vemos o Ciro Nogueira no sal e o Valdemar, de graça, sem ninguém perguntar, diz que quer sim o Ciro Nogueira no palanque do Flávio, e ao mesmo tempo em que hoje, quando foram revelados os repasses de dinheiro do Thiago Mitre, que é aquele dono de agência de comunicação, que agenciou influenciadores para falar bem do Master nas redes sociais, nós vemos o depósito de R$650 mil na conta do marqueteiro oficial da campanha do Flávio Bolsonaro. Ele diz, é claro, que estornou esse piquezinho de R$600 mil, 650 mil. Mas justo no dia de hoje, em que R$650 mil vindos de Daniel Vorcaro, através de Thiago Mitre, acabam chegando na conta do cara que cuida da campanha do Flávio Bolsonaro, vem Valdemar e diz, queremos Ciro no palanque? A narrativa do PT agradece.